Fala galera, Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e aí seguimos com o Unicentro. O tema é sobre aporofobia e arquitetura hostil. A cidade é para todos? Vou compartilhar a tela toda aqui, né, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. A segregação socioespacial e seus efeitos perversos. Filha, eu quero que você dê uma olhada, né, naquela aula que eu falo sobre os títulos, tá? Para você pensar em títulos mais criativos e mais relacionados ao que você está escrevendo no texto. Ainda que os direitos humanos, 1948, em tese, sejam universais, na prática, a situação é outra, e isso pode ser observado na aparofobia, isto é, na aversão aos pobres. Além disso, a arquitetura hostil de algumas cidades também é um fator que agrava a segregação espacial em relação aos menos favorecidos, como os moradores de rua. Então, olha só, eu quero que você reveja o seguinte: você precisa organizar melhor a sua tese, tá? No sentido do que, né? No sentido de juntar o tema dentro da sua tese. Olha lá, o tema era aporofobia e arquitetura hostil. A cidade é para todos? Então você deveria ter trazido, né? Que a cidade não é para todos devido à aporofobia e arquitetura hostil. Por quê? Porque aí você junta tudo numa tese só e o seu texto fica mais fácil aí para você argumentar, tá bom? E aí eu quero que você explique, né, o que é a arquitetura hostil. Veja que você não menciona o que é essa arquitetura hostil e de que maneira ela se materializa, né? Muito bem. Para a filósofa Adela Cortina, a aparofobia consiste em sujeitar as pessoas sem recursos, em rejeitar as pessoas sem recursos, e isso é algo que o Brasil sabe fazer perfeitamente. De acordo com dados do IPEA, por extenso, mais de 200 mil, vivem em situação de rua, sem apoio algum, o que reforça o fato de que o brasileiro não é empático com as pessoas em sofrimento. Além disso, olha lá, não pode repetir conectivo, tá? Isso é um erro grave, repetir conectivo, tá? Nós temos aí 22 linhas, então vê a lista aí dos conectivos. Os moradores de rua são os que mais necessitam de atenção pública, uma vez que estão mais sujeitos ao problema de saúde, aos problemas de saúde, né? No entanto, desamparados pelo Estado, as pessoas mais pobres se sentem deslocadas da cidade. Então, veja bem: primeiro, você precisa fazer uma articulação entre os parágrafos. E aí, se você não quiser usar os conectivos habituais, você deve usar os ganchos semânticos. Retoma aquilo que você abordou no parágrafo anterior, justamente para mostrar para a banca que os parágrafos estão articulados. Da seguinte maneira, você está me trazendo aqui algo que o Brasil sabe fazer perfeitamente. Isso aqui fica muito, né, numa abordagem muito superficial. Isso acaba ficando muito. Tá, como que você sabe disso? E aí você trouxe dados do IPEA, né, que vivem em situação de rua. 200 mil o quê? Pessoas, o quê? Tá? E aí, em que medida que isso comprova a aparofobia? Por quê? Porque você tem que falar para mim sobre o direito à cidade. Então, você tem que falar sobre o direito à cidade, que ele não é assegurado. E por que que ele não é assegurado? Ele não é assegurado devido a essa aversão aos pobres e devido à arquitetura hostil, tendo em vista que o que é a arquitetura hostil? Era importante que você trouxesse aí essa arquitetura hostil para o seu argumento. E aí não é apenas para você trazer num parágrafo de desenvolvimento sobre a arquitetura hostil e no outro parágrafo de desenvolvimento sobre a aparofobia, ou o contrário. Não era nesse sentido que você deveria ter feito. O ideal é abordar primeiro, as duas formas no parágrafo, em cada um deles, para que você consiga comprovar que esse direito à cidade não é assegurado, né? Então, é nesse sentido que você tem que rever aí o seu texto. Além disso, mais um erro de conectivo. As atitudes de algumas prefeituras também colaboram para a segregação espacial. No governo de José Serra, em São Paulo, por exemplo, foram construídas rampas com o intuito de dificultar a estadia dos desalentados, ou seja, o próprio poder público
também oprime essa população e favorece a arquitetura hostil, isto é, um ambiente programado para excluir um grupo social, nesse caso, os pobres. Ó, isso aqui que você está trazendo, você trouxe um dado, né? Você trouxe uma informação que inclusive estava nos textos de apoio, mas esse dado é antigo, é só para mostrar que essa segregação espacial, que essa hostilidade, que essa construção antipobre, ela já existe há muito tempo. Acontece que da forma como você trouxe, você não diz de quando que é isso, né? E veja bem que você nem me mostra, né? Você nem comprova como é a arquitetura hostil. Você nem deixa evidente o que é essa arquitetura hostil, né? O que é essa arquitetura hostil? Você nem comprovou isso no seu texto, você nem mostrou isso na sua redação. Então é importante que você tenha esse cuidado aqui no corpo do texto, tá bom? Tá muito superficial a sua argumentação. Você poderia ter aprofundado um pouco mais, né? E aí, gente, olha só, eu trouxe lá no texto de apoio a alusão no meio do caminho do Carlos Drummond de Andrade, né? Do Carlos Drummond de Andrade. Cara, aquela alusão era tão boa para vocês trazerem no texto, ela era tão positiva para ser abordada na redação, né? Procura trazê-la, procura aplicar aquilo que eu trago lá como sugestão nos textos para vocês. Dessa forma, fica evidente que o Brasil é um país pouco agradável para pessoas em situação de rua, né? Na realidade, todo país é, né? Todo país é, por quê? Porque se não fosse, essas pessoas não estariam nessas condições. E as políticas públicas deixam a desejar, criando um ambiente que segrega e exclui. Quais políticas públicas, né? Quem são as pessoas que constroem aí que fazem essas construções que têm aí como base a arquitetura hostil, que constroem espetos, grades, colocam telas, fazem bancos para que essas pessoas não consigam deitar. Quem que faz isso? São as políticas públicas? É o poder público ou são os comerciantes? Enfim, deixam a desejar, criando um ambiente que segrega e exclui. Além de proibir o lazer e o uso comum dos espaços públicos, a arquitetura hostil fere os direitos humanos. O corretor que não sabe o que é arquitetura hostil, ele vai continuar sem saber a partir do seu texto, tá? Então eu quero que você reveja aí tanto a questão do título quanto o atendimento aí das palavras-chave da proposta. Procure trazê-las de uma maneira mais efetiva na sua redação. Além disso, você vai perder ponto pelo uso exacerbado do além disso, tá bom? Tenha muita atenção com o uso dos conectivos, não repita na redação, beleza? Bora escrever a redação? Bora, minha filha!